Olá, querido irmão J. Diniz. Olha, é uma satisfação, meu irmão, poder responder algumas perguntas suas. E gostaria de agradecer ao irmão por ter vindo, pelo apoio também que deu aí com a sua presença. E com muita satisfação vou responder as suas perguntas que o irmão entregou para o Tito. A primeira delas, o irmão perguntou sobre Apocalipse 22:2. Como que vai existir uma árvore da vida para a cura das nações, se na nova terra e no céu não vão existir doenças? Essa pergunta é muito boa. A resposta, irmão, a essa pergunta se encontra no significado do termo grego para cura. A palavra cura vem de um termo grego que é terapeia. Terapeia lembra terapia, né? E terapeia significa tanto curar quanto manter num estado saudável. Como na nova terra e no céu não haverá o pecado e nós teremos sido transformados por Deus, o termo cura não significa que nós vamos ficar doentes e depois ser curados pela árvore da vida. O termo cura, como tem o significado de manter no estado saudável, se refere a esta função da árvore da vida. Nós vamos comer a árvore da vida para nos mantermos num estado saudável e eterno. Então o sentido de cura aí é manutenção, de terapia no sentido de manutenção, preservação, e não no sentido de curar de doenças, porque Apocalipse 21:4 fala que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, não vai haver morte, nem pranto, nem dor, porque tudo isso já passou. Então a resposta aqui, esse texto se encontra no termo grego para a cura. E a outra pergunta do irmão, a segunda pergunta, tem a ver com Apocalipse 20:10. Ali fala, né, que o diabo, o falso profeta e os maus serão atormentados pelos séculos dos séculos. Eu vou lhe dar uma explicação resumida desse texto, que é muito amplo, mas antes eu queria lhe recomendar um artigo. Eu escrevi um artigo no blog do Na Mira da Verdade, que o título é assim: O Inferno de Fogo. Graças a Deus, irmão, muitos irmãos evangélicos, ao lerem esse artigo, deixaram de crer na doutrina do inferno eterno, porque nesse artigo eu explico inclusive Apocalipse 20:10. E o que eu explico ali é o seguinte: Apocalipse 20:10 mostra que o lago de fogo vai existir depois do milênio. Então isso aí a gente explica sempre para o irmão evangélico, né, que não existe o inferno, mas que existirá um lago de fogo. A expressão pelos séculos dos séculos na Bíblia, ou para sempre, ela tem dois significados. Ela pode se referir a um tempo sem fim mesmo, ou a um tempo com fim. Como que nós sabemos quando é um caso e quando é outro? Um doutor evangélico chamado H.G. Moule, ele explica o seguinte: quando o termo pelos séculos dos séculos, ou sem fim, do grego aionios, está em contato com um ser de natureza infinita, o termo se refere a um tempo sem fim mesmo. Só que quando o termo é ligado a um ser de natureza finita, isso pode significar um curto período de tempo. Eu vou lhe dar um exemplo. Em 1 Crônicas 28:4, quando fala que Davi seria rei sobre Israel, diz que ele seria rei em Israel eternamente. Só que você vai para 29:27 e ali diz que ele foi rei só 40 anos. O eternamente, neste caso, era um período de 40 anos. Porque na Bíblia nem sempre eterno quer dizer para sempre. Então, realmente o diabo será o ser que mais será castigado, porque a Bíblia ensina realmente a gradação de castigos. Entretanto, vai chegar um dia, de acordo com Romanos 16:20, em que mesmo depois do castigo de Satanás, Deus vai transformá-lo Deus vai aniquilá-lo, diz Romanos 16:20. Vai ter um fim o pecado, vai ter um fim a dor e o sofrimento. Eu te recomendo também analisar, irmão, Lucas 12:47-48. Ali Jesus diz que no juízo alguns vão receber muitos açoites e outros poucos açoites. Ellen White, quando comenta esse texto, ela fala no grande conflito, eu não estou lembrado de certeza agora, eu acho que é na página 544. Se não for, eu posso olhar isso para você depois. Ela fala assim que o castigo no lago de fogo é proporcional às obras do indivíduo. Ou seja, alguns vão queimar como palha, outros vão demorar mais. E com certeza o diabo será o que mais vai demorar. Porque quanto mais se tem, mais responsabilidade tem. Então existe realmente a gradação de castigos. Entretanto,
Chegará um dia em que Romanos 16:20 fala que o diabo será aniquilado, Malaquias 4:1-3 fala que os ímpios se farão em cinzas, e o Salmo 37:20 afirma que eles se desfarão em fumaça. Entretanto, realmente, cada um antes será castigado proporcionalmente às suas obras. Então, vale no blog do Namir e digite o Inferno de Fogo. Você vai ver um artigo ali de umas 15 páginas ou mais, em que eu abordo esse assunto e outros textos sobre essa questão do inferno e o significado do termo eterno como empregado na Bíblia. Irmão João Diniz, que Deus o abençoe. Um grande abraço e obrigado mais uma vez pela sua pergunta. Deus guarde a você.